Olá! Começa agora mais uma edição do Pred News. Você sabe, por aqui a gente sempre tenta deixar você muito informado sobre tudo que acontece no universo condominial. E em um condomínio, para que ele funcione com plenitude, é essencial a realização das assembleias. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Pedro Felipe Carvalho, que é líder setorial no Departamento Documental, responsável pela realização das assembleias na administradora de condomínios predial aqui de Teresina. Oi, Pedro, seja muito bem-vindo. Oi, Mayra, obrigado. Bom, Pedro, a gente sabe que a pandemia de Covid-19 trouxe também uma modalidade diferente, né, que são as assembleias virtuais. Elas continuam acontecendo ou as assembleias presenciais já retornaram normalmente? Muitos condomínios, Mayra, eles se adaptaram bem, né, a essa realidade da assembleia online. Aos poucos, as presenciais estão retornando, mas eu ouso em dizer que existem condomínios que vão continuar no online, até porque se adaptaram muito bem. A gente tem plataformas bastante modernas hoje em dia, então não é mais um critério de deliberação realmente precisar de uma assembleia presencial. Então, alguns condomínios vão precisar vão se manter nessas assembleias online e até preferem, quando a gente propõe que é uma discussão mais acalorada, algo que requer mesmo ali o presencial, eles, não, mas vamos tentar online, a gente tenta, nos dão até suporte, de uma certa forma, com os demais condomínios para acontecerem online. Mas sim, as presenciais estão voltando, alguns condomínios ainda insistem realmente em ser presencial, e a gente vai dando as orientações à medida do possível, né? Pedro, mas a lei que facilitava, né, que permitia a realização das assembleias virtuais, ela já parou de valer ou ainda está vigorando? Até o momento ela não foi revogada, e é por isso que a gente se mantém em ter as assembleias online, porque essa lei não foi revogada ainda. Tá certo. Pedro, vamos começar assim, falando também para as pessoas por que as assembleias devem acontecer. As assembleias devem acontecer porque é nas assembleias que ocorrem as grandes deliberações nos condomínios, né? Seja ali uma troca de lugar de lixeira, que é algo mínimo, a uma grande construção dentro do condomínio, por exemplo, uma construção de uma área de lazer, a mudança de uma área de lazer. Então, do micro ao macro, que decidem são as assembleias. A gente sempre aconselha, qualquer que esteja. Claro que a gente sabe, Mayra, que algumas deliberações a gestão do condomínio pode tomar, né? Tem um manualzinho do síndico, dos conselheiros, do subsíndico, mas há algumas coisas, como impactam a vida da comunidade condominial, a gente sempre aconselha para que se leve para a assembleia, para que se discuta. E aí nem tudo precisa de quórum, né? Como a gente sabe, um quórum mínimo para uma assembleia, para alterar a fachada, para alterar uma convenção, às vezes para alterar um regimento. Então, às vezes, um uso do fundo de reserva, por exemplo. Não, nós vamos utilizar um valor X do fundo de reserva para fazer uma melhoria para o condomínio ou para fazer uma emergência. Então, ali a gente já orienta, vamos levar para a assembleia, mesmo que o senhor já tenha explanado em grupos de WhatsApp, que acontece muito isso, né? Uma sensibilização antes de acontecer a assembleia, que a gente sempre aconselha para que durante a assembleia não haja um susto. Eu não estava sabendo, eu só vi a pauta, não soube o que ia ser discutido, porque a gente sabe que a edital de convocação tem que ser sucinto, né? Tem que ser prático. E às vezes vem aquela pauta e aí a gente vai aprofundar ela mesmo na Assembleia e na ata desta Assembleia, né? Mas aquele morador que não participa de uma assembleia, ele corre o risco, né, de ter a sua vida, né, o seu cotidiano, ou, enfim, até o seu patrimônio coletivo ali sendo modificado ou tendo decisões das quais ele não participou. Por isso é muito importante, né, que todos participem. Eu acho que até por isso, Pedro, não sei se você concorda comigo, que a adesão às assembleias virtuais facilitou a participação maior das pessoas, né, dos moradores, porque aí você pode estar no celular e não corre esse risco, né, de ter uma decisão importante do local onde você mora que não tem a sua participação.
Às vezes a gente está numa assembleia online e nem todo mundo está em casa, né? Às vezes é uma pessoa que trabalha até, por exemplo, 6h30, e aí o trânsito do trabalho para casa, às vezes não vai dar tempo chegar e acessar, a pessoa fica no trabalho para acessar. Já tive assembleias, pessoas saindo da academia, online. Isso a gente sempre, quando vai, entre aspas, vender a assembleia online, convencer, além da questão da pandemia, que a gente sabe que ainda não voltou tudo ao normal, a gente tem essa ideia, os condôminos que às vezes reclamam que não podem participar daquele momento ali no condomínio, eles podem, é só clicar no link, pedir para participar, e eles vão poder participar, vão poder votar, né? Afinal, a gente gera formulários, onde esses formulários servem como votação, né? Os condôminos que estão aptos a votarem clicam lá no formulário, votam. Então, na Assembleia Online, geralmente, eu já fiz esse estudo em alguns condomínios de assembleias que eu fui presencial e depois propus a Assembleia Online, a gente teve uma maior adesão dos condôminos, sim, participaram bem mais, tiveram mais opiniões, as deliberações foram até mais claras, muitas vezes, porque muita gente deu opinião, todo mundo entrou num consenso e não teve problemas pós-assembleia, né? O que a gente, como administradora, presente na assembleia, tenta evitar ao máximo, que tudo seja feito da forma mais clara e coesa, para que não hajam contestações pós-assembleia. E aí, no sentido prático, né, de organização, qual é o papel do síndico, da administradora, né, caso o condomínio tenha, e dos moradores na realização, na execução de uma boa assembleia? O síndico nos procura, né, no primeiro momento, para marcar a assembleia. E aí ele nos diz as pautas, nós, como administradoras, redigimos o edital de convocação, né, dentro dos parâmetros da lei, com a assinatura dele direitinho, e enviamos para ele. Via e-mail, muitas vezes via WhatsApp, ele verifica aquele edital após a confirmação, né? Porque no edital você sabe que vai constar o dia, a primeira e a segunda chamada da Assembleia. Após essa confirmação do edital, a gente envia nos e-mails de todos os condôminos através do Classicon, né? O Classicon tem essa ferramenta muito boa de a gente enviar os editais em todos os e-mails cadastrados. Em seguida, a gente faz o papel de envelopamento desses editais para serem enviados para a rota, né, no condomínio, e via correios, porque a gente sabe que algumas unidades são compradas por algumas pessoas, mas aquelas pessoas não residem na unidade, então a gente precisa estar enviando via correios para essas pessoas que não residem no condomínio. Após esse processo do edital de convocação, o síndico às vezes nos questiona, eu vou precisar da presença de um colaborador, e a gente sempre prefere, que às vezes é uma deliberação muito minuciosa, às vezes é uma pauta jurídica um pouco complicada, então a gente prefere estar lá para, justamente como eu lhe falei anteriormente, dar as explicações de forma mais clara e coesa possível. Então ele solicita, chegou o dia da Assembleia, o que é que o representante da administradora leva? Ele leva o kit à Assembleia, né? Nesse kit, a Assembleia ele é bem variável, porque numa Assembleia de eleição vai certos tipos de documentação, na Assembleia de caixa extra vai outros tipos de documentação. Então, se tem presença da administradora, se o síndico solicita, nós levamos o kit à Assembleia. Chegando na Assembleia, a gente precisa escolher um presidente e um secretário. Lembrando que em algumas convenções é defeso o síndico ser presidente ou secretário da Assembleia. Então, a gente precisa eleger entre os condôminos um presidente e um secretário. O presidente vai ali compor a mesa, juntamente com o síndico, e o secretário vai redigir os trabalhos. O representante da administradora, por sua vez, fica atento, né, a tudo que está sendo falado, sendo conversado, e aberto a quaisquer dúvidas. Porque surgem, às vezes, na Assembleia, algum condômino, mas eu estou com dúvida nesse assunto, eu preciso de um esclarecimento em relação a esse assunto. E o presidente e o secretário, às vezes, não vão saber, ou o síndico não vai saber. E também, a gente fica ali anotando pontos estratégicos da Assembleia, porque, no geral, quem redige a ata somos nós. E aí a gente redige a ata, manda para o presidente, manda para o secretário, manda para o síndico, eles verificam com os demais condôminos, a ata aprovada por todos, a gente manda para o condomínio, eles assinam e a gente posta no Classicon. Mas a gente gosta sempre de frisar que o papel da administradora é tão qual orientar na Assembleia. A gente não está ali para interferir em decisões, a gente não está ali para dar uma opção onde a gente está, entre aspas, puxando sardinha para o lado da gente, a gente tem que ali orientar. Os condôminos às vezes questionam, principalmente agora, Maia, nessas pautas de deliberação sobre a flexibilização do uso das áreas de lazer, né?
nos questionam muito, porque elas estavam fechadas por conta da pandemia. Eles nos questionam muito. E aí, Pedro, qual é a sua dica? O que você propõe, etc. E aí eu já vou para o condomínio com modelos de outros condomínios, né? O mesmo porte. E aí eu dou exemplos, né? Eu dou esses exemplos e eu sempre disse, mas fica a critério de vocês, se vocês querem reabrir as áreas de lazer conforme o regimento interno, ou vocês querem fazer algumas proibições, lembrando sempre que isso é por um período, né? Não é infinito. O condomínio precisa respeitar o regimento interno e a convenção, mas nós estamos passando por um período ativo. Então, a gente tem uma área de lazer liberada para 200 pessoas, mas no momento não é adequado fazer uma festa, uma festividade para 200 pessoas, e aí você vai negociar com os condôminos, e aí você fica naquela parte de orientar para poder realmente ter uma deliberação clara e coesa. Pedro, é possível contestar uma decisão tomada em assembleia da qual o morador não participou e não votou? Vai depender muito da pauta, Mayra. Como eu lhe falei, existem pautas que têm quórum, existem pautas que não têm quórum. Lá no edital de convocação, a gente, quando é uma pauta que não tem quórum, a gente coloca uma observaçãozinha específica em relação a isso. Nós colocamos que os condôminos que não participarem da Assembleia não é nem que não poderão contestar, mas aceitam como tácita as decisões feitas na Assembleia. Justamente porque se eu for alterar uma convenção condominial, se eu for alterar um regimento muitas vezes, ou a fachada, eu preciso de um quórum. Mas, por exemplo, uma taxa extra, eu não preciso de um quórum. Alguns síndicos, eles preferem, às vezes, chega durante a Assembleia, vê que a presença dos condôminos não foi satisfatória, né? Tem, às vezes, 2, 3 condôminos, eles preferem remarcar, às vezes, online, ou fazer novamente com uma convocação mais assídua, mas não preferem deliberar. Mas a gente sempre deixa claro, é uma pauta que não precisa de quórum. Quando o condômino vem nos questionar, por exemplo, uma taxa extra, que é o que é mais comum, ele às vezes vem nos questionar, essa taxa extra foi aprovada como? Recebo muita ligação, né, pelo sítio em relação a isso. Foi aprovada em que assembleia, em que termos, e etc. A gente vai lá, pega a ata da assembleia, faz a leitura da pauta para ele, às vezes manda por e-mail, para ele entender que toda aquela deliberação foi feita dentro dos parâmetros da lei, e que não precisava de quórum para ser aprovada aquela decisão assemblear. E que se foi levada, antes de ser levada, foi respeitado um prazo, os condôminos foram convocados pelo e-mail, chegou o edital chegou a edital nas unidades, chegou a edital, às vezes, pelos correios, foi publicado editais nos murais do condomínio. Então, às vezes, desculpa do condomínio em dizer que não foi convocado, a gente já refuta logo em relação a isso. Está aqui o comprovante que o senhor recebeu pelo e-mail, o e-mail que está cadastrado, a pauta não tem quórum, então a gente sempre tenta ver dessa maneira. Agora, alguns síndicos, como eu lhe falei, preferem realmente não seguir com a Assembleia quando a presença de condôminos é realmente baixa. E aí, como a gente já explicou, assim, por alto, mas eu vou te pedir para se aprofundar mais, as diferentes assembleias, né, os diferentes tipos de assembleias. Umas, né, realmente necessitam de quórum para eleição de síndico e etc. E outras não. Você pode falar um pouquinho sobre esses diferentes tipos? A gente tem as assembleias ordinárias e as assembleias extraordinárias. De uma forma bem clara para a gente entender o que é uma assembleia ordinária, o que é que uma assembleia ordinária vai tratar. Ela vai tratar sempre de eleição, síndico, subsíndico e conselheiros. Ela vai tratar sempre da prestação de contas, seja da gestão atual, seja de gestão anteriores, e da planilha orçamentária, né, que é aquela planilha orçamentária em que o condomínio vai se basear pelo próximo ano para fazer a cobrança da cota condominial. Então, essas são as assembleias ordinárias. Tudo que não for isso é extraordinária. Por exemplo, uma taxa extra para a reforma do teto, deliberar o uso a flexibilização do uso das áreas de lazer, deixa eu ver outras pautas. Geralmente, no geral, taxa extra, alteração de regimento interno, como eu lhe falei, algumas convenções não prevêem quórum para alterar o regimento interno. Às vezes a gente vê, Mayra, em algum regimento interno, que, muito antigo ainda, a proibição de animais em condomínio, né? A gente sabe que isso hoje é extremamente proibido perante a lei. A gente precisa fazer essa alteração do regimento interno. Em algumas convenções, elas não pedem quórum mínimo para fazer a alteração do regimento interno.
Então, a alteração do regimento interno, em alguns casos, é uma assembleia extraordinária sem quórum. E com quórum, a convenção, né? A convenção do condomínio, que é ali a lei máxima que rege o condomínio, que é o que vai dizer que a reforma da fachada precisa de um quórum para poder ser aprovada, é o que vai dizer o que é de cada unidade, toda aquela questão condominial. Mas, no geral, extraordinária e ordinária. E aí eu acho importante esclarecer algo que você já até falou aqui, mas um ponto muito importante, Felipe, é que discussão em grupo de WhatsApp não substitui, né, a realização de uma assembleia. As assembleias são essenciais. O que eu falo sempre, Mária, é assim, quando eu converso com o síndico e a gente está negociando um edital de convocação, eu disse, edital pronto, assembleia, independente de ser online ou presencial, reforce no grupo de WhatsApp, reforce no dia que a gente está fazendo edital, reforce durante a semana e reforce principalmente no dia da assembleia. E relembre que qualquer discussão que foi feita no grupo de WhatsApp, ela só é ratificada, ela só é realmente aprovada se a discussão for levada para a assembleia, seja ela de forma online ou seja ela de forma presencial. Mas, como você disse, é bastante interessante frisar, grupo de WhatsApp, discussão em grupo de WhatsApp, discussão em qualquer outro meio digital que não seja assembleia, não delibera nada para o condomínio. Tá certo, Felipe. Você quer dar uma dica, deixar alguma sugestão para os síndicos e para os moradores para que uma assembleia seja realizada assim, com todas as conformidades? Eu sempre aconselho o síndico, no dia da assembleia, às vezes entrar em contato com a administradora, só que a gente já faz esse contato, né? Nós temos aqui a gerente de relacionamento, setor de relacionamento que entra, né, em contato com o síndico. Você vai precisar de algo, essa pauta, por exemplo, de reforma de alguma coisa no condomínio, tem os orçamentos, só precisa do setor de logística, mas eles também nos procuraram, Mayra, porque é interessante essa troca, porque às vezes ele está cheio de dúvidas, mas às vezes não acha que a administradora não tem essa informação, ou às vezes pega a informação com outra pessoa, e a gente sempre diz, qualquer dúvida que o senhor tiver, ou que a senhora tiver, procure a administradora, a gente vai sempre direcionar. Hoje nós somos a maior do Piauí, como você sabe, nós temos diversos setores de logística, documental, relacionamento, departamento pessoal, então nós temos propriedade sobre todos os assuntos que acontecem dentro do condomínio. Então, qualquer síndico que vier nos procurar hoje com um problema, nós iremos fazer o filtro e repassar ao setor para que as coisas sejam deliberadas da melhor forma durante a assembleia. A gente sempre orienta o síndico, qualquer morador também que estiver em dúvida, a gente recebe uma área, inclusive, quando a gente divulga um edital de convocação, o morador, mas essa pauta aqui, vocês vão discutir o que mesmo, não consegui compreender. E aí o morador entra em contato antes da assembleia, a gente esclarece a dúvida e ele já vai para a assembleia ciente do que vai ser discutido e do que vai ser deliberado. Isso causa um impacto geral, porque a Assembleia acontece de maneira calma, as deliberações são justas, são coesas, são claras, e tudo corre na maior transparência possível. Tá certo, muito obrigada, Pedro Felipe Carvalho, que é líder do setorial documental, departamento documental da Predial Administradora de Condomínios, tem muita experiência aqui, eu adorei nosso bate-papo, achei que foi muito esclarecedor. Te agradeço, Pedro, e já te convido para as próximas discussões. Obrigado, Mayra, tenha um bom dia.